Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve aí. Agora estamos com a meta de bater 55 mil inscritos, certo? E eu conto aí com a colaboração de todos. Também peço que me sigam lá no Instagram, @John do Timão. E está rolando o sorteio de uma camisa oficial do Corinthians. Tá? Para participar, as regras estão na legenda da foto lá no meu perfil no Instagram. Sorteio vai acontecer dia 9 de dezembro no jogo contra o Juventude, tá? No pós-jogo, né? A live que eu faço pós-jogo lá no Instagram, e aí já faço sorteio para vocês também. Fechou, rapaziada? Editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, começando aí essa terça-feira, o time do Corinthians está de folga mais uma vez. Pegou folga ontem, pegou folga hoje, volta a treinar amanhã, aí treina amanhã, quinta, sexta e sábado, e aí faz o jogo domingo contra a equipe do Grêmio. Só que agora eu quero falar sobre o Campeonato Paulista. Já tem data para começar, dia 26 de janeiro. Tá? 26 de janeiro, um dia depois aí da final da Copinha, né, que sempre acontece dia 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo. E aí dia 26 o Corinthians já enfrenta a equipe da Ferroviária em casa, na Neoquímica Arena, quarta-feira, 4 horas da tarde. Quarta-feira, vou repetir, tá? Vai que alguém perdeu. Quarta-feira, 4 horas da tarde. Enfim, tá? Enfim, um dia útil, 4 da tarde. Beleza. Os caras parece que não pensam, cara. Não pensam. Põe um jogo no dia útil, 4 da tarde. Quem que vai? Todo mundo trabalhando. Beleza. Ou então, os jogos... a primeira rodada do Corinthians. Quarta-feira, 4 da tarde, tá? 4 da tarde numa quarta-feira. O segundo jogo contra o Santo André, domingo, 9h30 da noite. Vê se tem juízo. Não, pensa bem, rapaziada. Numa quarta-feira, que é dia útil, você joga às 4 da tarde. Num domingo, você joga 9h30 da noite. Essa é a tabela aí do Campeonato Paulista, tá? Corinthians já conheceu aí os seus adversários. Já vou falar a sequência aqui pra vocês de jogos. Ferroviária, Santo André, Santos na terceira rodada, Ituano, Mirassol, Palmeiras na sexta rodada. Aí o clássico contra o Santos em casa, Palmeiras fora. Depois a gente enfrenta São Bernardo, Botafogo de Ribeirão, o Red Bull Bragantino na nona rodada em casa e o São Paulo na 10ª rodada fora. E aí fecha o campeonato contra a Ponte e depois o Novo Horizontino, tá? Então clássico contra o São Paulo e contra o Palmeiras fora de casa e o clássico contra o Santos em casa. Além da partida contra o Bragantino, que seria aí mais um time de Série A no Campeonato Paulista. Essa é a tabela. Quero saber como que já está a expectativa de vocês pro ano que vem, questão de planejamento e tudo mais. Transmissão do Paulistão pela Record, alguns jogos pelo YouTube, também HBO Max, Estádio TNT Sports e também Paulistão Play, que é uma nova plataforma de streaming. Início previsto para o dia 26 de janeiro e término dia 3 de abril, rapaziada. 3 de abril. Comentem aí o que acharam também do horário dessas duas primeiras rodadas. É palhaçada, viu? Bom, agora a nossa diretoria, já sabendo que o time está classificado para Libertadores, está pensando em aumentar o preço dos ingressos, tá? Como se fosse barato já o preço do ingresso da Neoquímica Arena. Eu, assim que retornou a torcida aos estádios, falei, parabéns para a diretoria, não aumentou o preço do ingresso, certo? Alguns clubes queriam aumentar. O Atlético Mineiro tinha ingresso de R$1.000 para o jogo do final de semana. Então assim, qual a lógica? Qual a lógica do Atlético falar lá em Minas que é o time do povo, colocar o ingresso a R$1.000? E eu não tô mentindo, ingresso a R$1.000, rapaziada. Aqui na Neoquímica Arena, o mais caro acho que é 220, né? O que é o Oeste Inferior Central. Tem camarote, tem outras coisas, mas de cadeira assim é da Oeste Inferior, se eu não me engano. R$220. E aí, a ideia da diretoria seria aproveitar que o clube estava disputando a Libertadores para aumentar o preço do ingresso. Qual que é um ponto interessante? Esse valor
será aplicado somente nos jogos de Libertadores. Então, Paulistão, Brasileiro, Copa do Brasil, o preço se mantém o mesmo de agora. E a ideia é que só aumentem também nos setores mais nobres, tá? Na Oeste e nos camarotes. Rapaziada, vocês veem meus vídeos aí no Instagram, eu fico na Leste. Você olha para Norte, cheio. Você olha para Sul, cheio. A Leste inferior, cheia. A Leste superior, cheia. Você olha para lá, a Oeste superior, muitas vezes cheia. E a inferior, sempre com 40% da capacidade, 50%. Por quê? O ingresso é R$200, R$220. Aí o cara pega aí, Corinthians e Chapecoense, não vou. Corinthians e Cuiabá, não vou. Corinthians e Libertad na Libertadores, quero, agora eu vou. E vai. Se a diretoria do Corinthians parasse e falar, ó, até um dia antes do jogo, se não vender, não vendeu, pegou os que não tá vendendo, ou no dia do jogo falou, ó, vai vender na hora, os ingressos vão baixar aí, vai ficar R$100, vai ficar R$50, é melhor você ganhar nada com ingresso ou ganhar 25%, 50%. Qual a lógica? Aí vão pegar, aproveitar esses jogos que sabe que o pessoal vai pagar, certo? A torcida que não é o povão, é a torcida que fala, nossa, que árbitro merda, sabe? Que tem um vocabulário, não é o povão, não é a massa corintiana. Mas aí o Corinthians vai ganhar dinheiro em cima deles, certo? O que eu tenho de comentário sobre isso é que muitas vezes o estádio acaba afastando a real torcida do Corinthians, tá? A massa, o povo, o pessoal que tá no dia a dia, que você vê no centro da sua cidade, com a camisa do Corinthians, e é difícil, é caro, tá? E aí, a diretoria está com essa ideia de, nos jogos de Libertadores do ano que vem, aumentar o preço dos ingressos dos setores mais nobres. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Comentem aí, por favor. Bom, agora falando sobre o Matheus Jesus, volante que o Corinthians contratou aí do Estoril de Portugal. Foi emprestado para o Bragantino, deu problema. Foi emprestado para o Juventude, deu problema. E aí o Estoril entrou na FIFA, tá? Entrou com ação na FIFA, cobrando o Corinthians. O valor aí de 1.350.000 euros. Na época em que ele foi contratado, valia aí 6 milhões de reais. Hoje em dia, vale 9. Quase 9. Além disso, o Estoril cobra 250.000 reais de quando o Corinthians emprestou o atleta pro Bragantino e o Bragantino pagou 500.000 reais pro Corinthians. O Estoril quer metade disso. Eu queria entender. Como que o Corinthians faz um contrato desse? Eu contratei o jogador, tá, parcelei. Problema, o jogador é meu. Se eu vou emprestar para qualquer time, o clube vai me pagar, eu recebo e acabou. Não é mais o do primeiro time que eu contratei. Por que o Corinthians teria que pagar pro Estoril? Eu não consigo entender, certo? O Corinthians não pagou esses 6 milhões na época, agora são quase 9. O Corinthians também entrou com um recurso, certo? Agora tem que aguardar um novo julgamento e tudo mais, todo aquele trâmite. Sabe qual que é o meu medo? O Estoril vencer mais um julgamento e o Corinthians ter que pagar mais multa, mais um monte de coisa, cara. Esse é o meu medo, tá? E aí um jogador que nunca rendeu nada com a camisa do Corinthians, foi emprestado pro Bragantino, chegou a ter uma sequência, depois decaiu. No Juventude a mesma coisa, mais uma oportunidade. E agora tá aí, encostado. O Juventude dispensou o cara. E o Corinthians devendo 9 milhões de reais pela contratação do Matheus Jesus. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Esse tipo de notícia aí é até complicado, porque eu não consigo entender, cara. Sinceramente, eu não consigo entender o que acontece. Comentem aí, por favor. Bom, agora falando sobre mercado da bola, muita gente vinha me perguntando sobre o Romarinho, tá? Pô, John Romarinho e tudo mais, é um bom nome. Falaram do Dentinho, do Romarinho, chegaram até a citar o Tevez de novo. Mas o foco dessa notícia aqui é o Romarinho, tomou uma decisão na carreira dele, renovou o contrato com o Al Ittihad, tá? Que é o time dele lá na Arábia Saudita, até 2024. Tá? Então ele tava com o contrato para se encerrar, aquilo de, o Corinthians vai fazer uma proposta, Romarinho retorna pro Brasil e tudo mais. Eu já havia falado que não era a posição que a gente precisava. Você ia trazer o Romarinho para brigar com o Roger e com o William.
com um salário lá em cima, que ele não ia aceitar pouca coisa. Não ia. Sabendo do salário que ele ganha lá, milhões de reais, não ia aceitar. Ganhar menos que o teto aqui do Corinthians. Então, assim, seria um investimento para brigar por posição. Eu prefiro muito mais, como já falei para vocês diversas vezes. Vai atrás de um centroavante, um lateral esquerdo, certo? Um possível zagueiro. Tem outras posições que a gente precisa. Atacante pelos lados, prefiro dar oportunidade para o Gabriel Pereira, para o Mosquito, para o Adson, certo? A gente tem opções. E aí, com essa renovação de contrato, acabam-se todas as chances do Romarinho fechar com o Corinthians, pelo menos por agora. Caso o Corinthians queira, teria que fazer uma proposta. O Corinthians já deixou muito bem claro para a torcida que não fará proposta por jogadores, certo? Que tem contrato em vigência e tudo mais. O Corinthians quer jogador em final de contrato, o jogador que está livre no mercado. Fechou, família? Comentem aí a opinião de vocês. Bom, agora mais uma do mercado da bola. Antes eu queria fazer um comentário aqui, que ontem teve o negócio da bola de ouro lá, né? O anúncio, não sei o quê, Messi, Lewandowski, o Messi ganhou. Aí eu pergunto, esse pessoal que vota aí, será que eles não assistem o Gabriel? Será? Fica aí o questionamento, viu, rapaziada? Bom, a notícia aí é sobre o Luan, tá? Que o Grêmio tem interesse em recontratar o jogador, tá? O Grêmio quer recontratar o jogador. E assim, eles estão estudando como que vão fazer essa proposta. Porque na época que o Corinthians contratou, pagou uma bala, certo? Chegou lá, o Luan é caro, é isso, o Corinthians não, eu quero, vou fazer investimento, comprou. A ideia do Grêmio é que eles possam utilizar o Jean-Pierre na negociação, que é o outro meio-campista deles, só que nesse momento tá encostado, tá? Assisti o jogo do Grêmio contra o Bahia, um pedaço, não vi o Jean-Pierre. Grêmio e Palmeiras, se eu não me engano, vi um pedaço também. Não lembro do Jean-Pierre. Ou ele entrou, não lembro. Então assim, não é um cara que tá assim, ó. Ah, titular do Grêmio, Jean-Pierre. Não é. Não é. Além disso, alguns clubes da Europa têm interesse nele. A informação qual que é? O Grêmio quer o Luan. Só que o Grêmio tá quebrado de dinheiro. Vai cair pra Série B. Meu ingresso para domingo já tá comprado, tá? Já comprei, estarei na Neoquímica Arena para o jogo de Corinthians e Grêmio. Domingo, tá? Então assim, pô, o Grêmio fazer uma proposta pelo Luan, acho difícil para contratar. O Corinthians já vai perder dinheiro nessa negociação, é um ponto, tá? Isso a gente já tem que aceitar. Beleza. O Jean-Pierre, não acho que é a posição que a gente precisa. Não acho que é o jogador assim que você fala, é esse daí, pode vir pro Corinthians e tudo mais. Pensando aqui, a gente precisa, por exemplo, de um lateral esquerdo. O do Grêmio é o Cortez. Não me agrada, não. Centroavante dos caras, Borja e Diego Souza. O Borja acho que é emprestado ainda, e o Diego Souza. Não quero. Não é os nomes que a gente está procurando. Zagueiro, tá Jeromel e Kahneman. E tem é Rodrigues, não é? Rodrigues, se eu não me engano, o outro zagueiro lá. Os dois, o Kahneman e o Jeromel, já com a idade avançada, também não vejo com bons olhos. Então, assim, é difícil você ver um nome no Grêmio e falar, ó, não, pode trazer esse aqui, que vai dar certo no Corinthians, é a posição que a gente precisa e tudo mais, entendeu? Quem a gente trocaria pelo Luan, por exemplo? Lembrando que eu ainda cobraria um valor, tá? Eu ainda cobraria um valor, mas deixa essa negociação aí nas mãos da diretoria do Corinthians. Vamos aguardar o Grêmio estudar como vai ser feita essa proposta. E aí, quem sabe a gente não vê o Luan de volta no Grêmio e venha algum jogador de qualidade pro Corinthians, tá? Então eu gostaria muito de estudar o elenco do Grêmio aí, pra gente ver as opções, porque ó, de cabeça eu não tô lembrando de nenhum nome assim que você fala, ó, esse daqui pode trazer, que é o nome que a gente precisa no Corinthians. Comentem aí, rapaziada, quem do Grêmio vocês trariam caso o Clube Gaúcho realmente faça essa proposta pelo Luan? Bom, agora rapidinho antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem o like para fortalecer. Bom, ontem em uma live, certo? O Flávio Prado, da Gazeta, que era apresentador, não é apresentador da Gazeta, né? Falando não sei o que, ele falou, começou assim, ó.
Não sei qual a mágica que estão fazendo lá, se referindo ao Corinthians. Mas o clube tem negociações avançadas com Ricardo Goulart e está praticamente fechado, certo? Ricardo Goulart era aquele meio atacante do Cruzeiro, campeão brasileiro 2013 e 2014. Ele e o Everton Ribeiro comendo a bola, os dois, mas assim, comendo a bola. Ricardo Goulart jogou muito de 2013 e 2014. Foi pra China, tá? Foi pra China. Teve uma passagem rápida pelo Palmeiras por empréstimo. Fez gols importantes, mas aí ele se machucou. O clube chinês e o Palmeiras falou, melhor ele retornar pra China, já se recupera aí, vai ficar um tempo parado e já continua aí. Porque ia acabar o contrato dele e tudo mais, ele já retornou antes. Então ele teve uma passagem muito rápida aqui pelo futebol brasileiro na volta, tá? Mas é um meia atacante que se tornou centroavante. Tem muitos gols, tá? Ele tem 171 jogos e 111 gols, 3 títulos do Campeonato Chinês, uma Liga dos Campeões da Ásia, uma Copa e 3 Supercopas do país, tá? Na época que ele estava no Palmeiras, ele jogou 12 jogos e fez 4 gols. Um gol a cada 3 jogos. Não é uma média ruim, não. Não é uma média ruim, tá? Pega aí os centroavantes do futebol brasileiro. Qual que a cada 3 jogos mete um gol? Não são todos. Não são todos. Então, assim, é um jogador que tem qualidade e tudo mais. E o Flávio Prado chegou e falou, essa notícia tem 90% de chance de ser concretizada, Corinthians está com negociações avançadas e tudo mais, tal. Cravou o Ricardo Goulart no Corinthians. Não passou 15 minutos, meia hora, já vieram um monte de informações. O Vessone já trouxe informações que não tem nada dessa negociação. Thiago Salazar, tá? Falou, questionei um dirigente. Ele falou, não temos nenhuma conversa com o Ricardo Goulart. Nenhuma. Outra fonte trouxe, Corinthians não negocia com o Ricardo Goulart. Tá? Não negocia nesse momento com o Ricardo Goulart. Não tem negociações avançadas com o jogador. Não existe essa negociação nesse momento. Dia 30 de novembro de 2021, o Corinthians não tem negociações com o Ricardo Goulart. Acho que é um nome interessante, tá? É um nome interessante para se estudar, ver salário e tudo mais, a própria idade dele e tal. O jogador aí atualmente tem 30 anos, tá? Então o Corinthians buscava um atacante mais jovem e tudo mais, mas 30 anos ainda é uma boa. É uma boa, viu? É uma boa. É um nome bom pra gente analisar, tá? Essa é a minha reflexão sobre o Ricardo Goulart, mas lembrando e finalizando, não existe negociação entre o Corinthians e o Ricardo Goulart nesse momento. Demorou, rapaziada? Comentem aí a opinião de vocês sobre essa cravada do Flávio Prado e também o atacante Ricardo Goulart. Fechou, família? Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!